Existe um momento na nossa vida, especialmente por volta dos 30 anos mais ou menos, que parece que tudo desmorona. Eu não sei se acontece com todo mundo, mas com certeza aconteceu comigo e com várias pessoas, ao meu redor, que parece que tudo se desfaz de uma hora para outra. Você conhece essa sensação? Tava tudo indo bem, tava tudo caminhando, você tinha um plano maravilhoso, um plano A, um plano B, um plano C, não tinha como dar errado. E de repente, esses planos não seguiram como o script. Você escolheu uma profissão, você estudou, você se especializou, e agora era só ganhar dinheiro, comprar uma casa, um apartamento, viajar o mundo, se casar, ter filhos, se aposentar e viver feliz para sempre. Mas aí, por volta dos 30 anos, a vida vem e fala assim: "Acho que não. Será que é isso que a gente quer mesmo?". E é uma coisa interna que você não foi influenciado por ninguém, ninguém te falou, ninguém, você não viu de fora, você começa a ouvir de dentro e você começa a se questionar: "Será que eu tô fazendo certo? Será que esse é o caminho mesmo? Será que é essa a profissão? Será que é esse o trabalho? Será que é esse o relacionamento? Será que é essa cidade que eu tenho que morar? É nesse país?". E um monte de perguntas e perguntas e perguntas, olha os passarinhos perguntando. E você começa a entrar em crise, e aí você vai para terapia e você vai para diversos, eh, lugares que podem te ajudar, e a intenção aqui não é substituir a sua terapia, pelo amor de Deus, continue fazendo. Mas pela minha experiência, eu quero trazer essa reflexão aqui, né, minha, do que dos meus estudos, e pra gente bater esse papo aqui, né, que é a intenção do canal. Parece que o GPS para de funcionar bem na hora da bifurcação. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo, que eu sou péssima de caminho, acontece o tempo todo. Na hora que eu entro na bifurcação, o GPS cai, a internet cai, e é isso que parece que acontece na nossa vida. Então você fala assim: "Tô perdido". Você constata, né, "Tô perdido". E aí o que que eu queria falar pra você? Primeira coisa, respira, calma, você não está sozinho, você não é o primeiro millennium, primeiro 30 a mais que está passando por isso, que vai passar por isso. Muitas pessoas passam, talvez não todas, mas muitas pessoas passam por essa crise, que a gente começa a se questionar principalmente. E a verdade é que o que você está chamando de estar perdido pode ser simplesmente o seu retorno para casa. Vamos lá, me acompanhe aqui que eu te explico. Quando você é um bebê, quando você é criança, quando você acaba de nascer, você vem assim, sem nenhuma informação, você vem purinho, uma página em branco, uma sulfite em branco, sem nada. E conforme você vai vivendo e experienciando a vida, cada pessoa, cada experiência, a sociedade, o lugar onde você mora, onde você vive, vai te imprimindo, vai colocando nesse papel algumas marcas ou algumas regras, ou o que você deveria fazer, o que você deveria seguir, quem você deveria ser, e você vai se adequando a essas regras mesmo, para que você faça parte do bando. Nós, seres humanos, nós somos, nós precisamos, nós só vivemos no coletivo. Parece que não, mas a gente precisa do outro para se reconhecer, né? Então, para que a gente faça parte ali de um coletivo, a gente se adequa à regra da maioria. E qual que é a regra da maioria na nossa sociedade hoje? É ter dinheiro, é ter status, é ter uma profissão que te pague bem, que seja reconhecida, que dá orgulho para sua família, que dá orgulho para os seus pais, um relacionamento, casar, ter filhos, ter uma casa, e se aposentar bem velhinho, e viajar o mundo, e viajar uma vez por ano, e ter o carro do ano também. São tantas e tantas e tantas regras que a gente é obrigado a seguir para fazer parte desse coletivo,
que a nossa essência lá de criança, lá daquele papel, aquela sulfite, lá do começo, ela vai acaba se perdendo. E você não é mais uma sulfite em branco, você tá cheia de marcas e de regras e de coisas que você deve seguir. E aí, por volta dos 30 anos, isso pode variar, tá, tem pessoas que um pouco mais, lá para 40, outras que nem passam por isso também, elas começam a se questionar: "Nossa, mas será que eu que quero essa profissão ou alguém quis essa profissão pra mim? Eu tô fazendo isso porque eu gosto ou eu tô fazendo isso porque dá dinheiro ou porque dá status?" E me entenda, eu não sou contra trabalhar por dinheiro, tá? Inclusive tem que trabalhar por dinheiro, não dá pra romantizar tudo também não. Mas eu quero dizer assim, nesse macro, quando a gente começa a sentir essas crises existenciais de do que eu estou fazendo da minha vida. Então, tem muito a ver com isso, tem muito a ver com você estar fora do que você gostaria de estar fazendo, do que a sua alma gostaria de estar fazendo, de como ela gostaria de estar se expressando ao mundo. E isso em diversos aspectos. Pode ser sim na sua profissão, na sua carreira, como pode ser de outras formas, na sua forma de se vestir, na sua forma de pensar, com o tipo de pessoa que você quer estar junto, né. Então, a sua alma nessa fase, ela começa a acenar, falar: "Ô, vamos se escutar aqui? A gente vai fazer o que todo mundo quer ou a gente pode fazer o que a gente quer? Ou a gente pode testar outras coisas? Ou a gente pode experienciar outras coisas ou não? Vamos ficar todo mundo condicionado fazendo só o que nos disseram que tinha que fazer?". Então, esse chamado da alma, que às vezes é um chamado e às vezes é um grito. Muitas vezes é um grito: "Pelo amor de Deus, para tudo e me escuta", né. Muitas vezes muitas pessoas relatam isso, principalmente após um burnout, né, após alguma perda significativa, como um luto, perder alguém, perder o emprego, mudanças muito drásticas. É quando a vida dá aquele chacoalhão, aquele acorda, né. O Jung chama isso de processo de individuação, que é quando a pessoa ela para de ser o que a sociedade quer e ela começa a olhar para quem ela é, né, quem que ela quer ser lá do começo, lá da sua criança, né. O que que a sua criança gostava de fazer, gostava de brincar, né, e aí você começa a resgatar, cada vez mais esse essa sua essência. Então, por exemplo, eu já contei aqui no vídeo passado que quando eu era criança, né, na escola, a minha matéria preferida era redação. Eu sempre gostei de escrever. Eu tive um blog, né, quando era blog mesmo, que chamava Desconversando. Então eu e um amigo meu, a gente escrevia bastante. Eu ia muito bem na redação, eu escrevi no jornalzinho da escola. Eu sempre gostei de escrever. Mas com a vida adulta, com as coisas acontecendo, eu parei de escrever, deixei de lado. E agora, após essas crises dos 30, eu voltei a escrever. Então vocês sempre vão ver aqui nos vídeos, né, os meus cadernos, os meus roteiros são todos escritos à mão. Eu gosto de escrever, de colocar o pensamento no papel. Sempre gostei de item de papelaria, por exemplo, eu não me importo de gastar com isso, eu acho que para mim é um grande prazer. Então, mas por quê? Porque a minha alma me lembrou disso, né, me lembrou que eu gostava de fazer isso. E aos poucos eu fui encontrando, esse meu caminho, em pequenas coisas, né, eu fui encontrando esse meu caminho. E uma coisa também, né, que me aconteceu foi essa minha transição, que ela ainda não acabou, que é sair do corporativo, eh, para trabalhar como psicóloga, para trabalhar no digital, para trabalhar atendendo pessoas, que é o que eu faço hoje, né. Eu sempre gostei desse lado de desenvolvimento humano, eu sempre gostei de ouvir as pessoas. Eu não sou assim tão boa falando, mas eu sou muito boa escutando e observando. E no corporativo eu trabalhava com RH, com recrutamento e seleção. Tinha um pouco a ver, mas eu estava ali para selecionar pessoas o tempo todo, né, julgar pessoas o tempo todo, é isso que uma recrutadora faz. E o mundo corporativo, você sabe, tem aquela performance, tem aquele teatro, e começou a ficar desalinhado com quem eu era, com quem eu queria ser. Eu não tinha tempo de criar nada. Tudo que eu tinha que fazer era porque a empresa mandou, porque meu chefe mandou. E eu, num determinado momento, eu falei:
eu quero fazer as coisas que eu quero fazer, que minha alma tá pedindo que eu faça. E uma delas é criar. Então, assim, criar esse canal no YouTube, criar as artes no Instagram, sei lá, qualquer coisa que eu possa criar, porque eu não tenho um dom muito artístico para outras formas de criação, eu sou péssima desenhando, sou péssima no artesanato, sou péssima em várias outras coisas. Mas escrever eu gosto, e aqui no YouTube, por exemplo, eu tô me aventurando, eu tô tentando uma coisa nova. Porque a nossa alma, ela precisa saber também o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Eu tentei outras coisas, né, antes de estar aqui, e aí você vai conseguindo perceber, né, o que você gosta e o que você não gosta, o que dá certo para você e o que não dá e o que é para você. Isso é o processo de autoconhecimento. Que sim, você pode trabalhar isso na terapia também, que é muito bom, né? A pessoa, quando ela conversa ali, quando ela tá no processo de terapêutico, o psicólogo ele vai te ajudar a se encontrar também. Mas é um processo, o autoconhecimento, ele é um processo contínuo. Você precisa trabalhar no seu autoconhecimento o tempo todo. Então, o autoconhecimento é isso. Como que eu volto esse sulfite em branco que eu era para eu colocar as minhas impressões, as minhas experiências e aquilo que eu quero viver nessa vida. Porque essa vida, ela é única e você só tem uma vida, você só tem um corpo, você só tem essa chance de fazer a vida ser como você quer que ela seja. E se você dá esse poder para todo mundo ao seu redor, como é que fica? Como é que fica a sua alma? Fica nessa crise, fica nessa sensação de você estar perdido. Porque você está ouvindo tanta informação, né? Seus pais te falam que você deve fazer uma coisa, seu marido, sua esposa outra, seus amigos outra, a sociedade outra, que você tem que ter um cargo, que você tem que ter dinheiro, que você tem que viajar uma vez por ano. E às vezes você nem quer isso. Você quer outra coisa. Mas que outra coisa é essa? Né? Que outra coisa seria essa? Você pode descobrir que você não leva jeito para trabalhar em multinacional, que você não liga para Excel, dashboards, KPIs e várias outras siglas infinitas de inglês. Pode ser que você goste e você se dê melhor trabalhando em casa, trabalhando de forma remota, ou pode ser que você goste de trabalhar com crianças, ou sei lá, tantas coisas podem acontecer. E esse caminho de transição ele deve ser normalizado. Não só a transição de carreira, mas essa mudança que acontece na nossa vida por volta dessa idade, ela deve ser normalizada. E talvez você está passando por uma crise, você está se sentindo tão perdido ou perdida, porque você não voltou para si, você não voltou a se acessar. Então eu quero te convidar, a partir desse vídeo, a refletir sobre isso. Quem você tem sido para você mesmo versus o que você tem performado para as pessoas lá fora. E eu não tô falando para você largar tudo e vender sua arte na praia, tá? Quer dizer, se quiser pode também. Mas não é sobre isso. É sobre você reconhecer esses padrões e aos poucos ir dando mais espaço para que a sua essência, para o que o seu eu verdadeiro ele quer fazer. E aí você vai percebendo que as coisas elas vão aos poucos, que não é do dia para noite, elas vão se encaixando, elas vão se encaixando mesmo, né? Vai ficando mais fácil, igual um quebra-cabeça. As coisas vão se encaixando, as coisas começam a fluir. Mas antes disso fluir, você precisa sim passar por esse momento de ruptura, né? Para que o novo possa surgir, o velho tem que se desfazer. E não é do dia para noite. Ah, então tá bom. Então eu vou largar tudo e vou trabalhar na internet. Não, é aos poucos, é devagar, você vai construindo com o pé no chão, né? Esse equilíbrio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então esse equilíbrio para ir te dando essa base, te dando essa sustentação. E, gente, isso eu falo com muito, com muito conhecimento de causa, tá? Muito conhecimento de causa. Eu fiz essa minha transição meio que no supetão, tá? Eu não me planejei, eu não me programei e eu me arrependo de não ter me programado, porque eu poderia eu poderia estar de outra forma, né? Fazer com mais segurança.
Só que eu tinha sido mandada embora, eu já estava farta de corporativa, eu já estava tão cansada, eu falei: "Meu Deus", já vinha de anos essa minha insatisfação. Então, assim, comigo foi assim, sabe, a vida me empurrou da ladeira e eu tive que aprender a voar. E eu até hoje ainda, né, já tem que acho uns 3 anos, eu ainda estou aprendendo também. E olha que eu passo muito tempo me autoconhecendo, eu passo muito tempo nesses assuntos que eu simplesmente amo, mas que nesse tempo eu venho aprendendo, né, a me escutar. Então o que que eu quero fazer e o que que as pessoas esperam que eu faça. Então, a vida te chama para experienciar, a vida te chama para testar coisas novas. Eu posso te dar um conselho? Escute. Escute o que a vida te abre de porta de oportunidade, do que você pode fazer de novo, de diferente, de sair daquele script, porque talvez você goste mais de uma versão nova sua. E, mais uma vez, está tudo bem se isso não acontecer no tempo que você gostaria. Por isso, tenha sempre um acompanhamento, tanto das pessoas ao seu redor, quanto de uma ajuda profissional também. Mas não cale esse chamado, porque quanto mais tempo você for teimoso ou teimosa em não ouvir, mais tempo você vai ficar parado aí nessa crise, mais tempo você vai ficar, eh, estagnado, porque a vida está falando: "É por aqui, é por aqui, é por aqui", e você fala: "Não, mas eu quero ir por lá, eu quero, mas todo mundo falou que é assim, eu venho construindo há tanto tempo, como é que eu vou deixar tudo?". Então quanto mais resistência você colocar nisso, mais você vai demorar para a sua vida voltar a fluir. Combinado? Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado a refletir. Coloca nos comentários aqui a sua opinião, o que você achou, se te ajudou, se você tem uma outra visão. Não esquece de curtir e se inscrever no canal, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.